Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal do professor Cássio. Hoje eu vou explicar o que são frações, tá? Vou dar exemplos e também vou falar sobre as frações mista, aparente e imprópria, tá bom? Então vamos lá? Gente, o que são frações? A gente pode dizer assim muito simplesmente que frações são, ou seja, elas representam parte de um todo, tá? Então, a fração representa parte de um todo. Então, por exemplo, mais clássico aqui, eu vou desenhar uma barra de chocolate, tá? E vou partir essa barra aqui, ó. Em 5 partes iguais, tá? Essa, nossa, professor, não tá igualzinho, tá? Mas vamos considerar que esteja igual. Gente, essa barra de chocolate foi dividida em 5 partes iguais. Aí eu venho aqui e falo que meu filho comeu uma parte da barra. Ou seja, ele comeu... Opa, peraí, gente. 1/5 da barra de chocolate. Por quê, gente? Olha só, por quê? Porque essa barra de chocolate foi dividida em 5 partes, tá? 5 partes iguais. Cada parte vai representar 1/5, porque é uma de 5, tá? Então, cada parte é 1/5. Então, aqui, eu posso dizer que ele comeu 1/5 da barra de chocolate. Sobraram quantas? 4, né? Total 4 de 5, ou seja, 4/5 da barra de chocolate. Tá? Então, fração, gente, é a representação da parte de um todo, tá? A gente pode usar também em círculos. Quando eu tenho um círculo e eu divido esse círculo na metade, como eu dividi agora, então aqui eu vou ter meio círculo e aqui também meio círculo, tá? Então, olha só, a soma das duas metades vai dar quanto? 1, tá? Por que 1? Olha só, vou ensinar vocês, ó. Quando eu somo duas frações com denominadores iguais, ou seja, o que é denominador? Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar o que é denominador, o que é numerador. Vou colocar aqui a fração, ó, meio. E eu vou falar para vocês que o número de cima é chamado de numerador, tá? E o número de baixo é chamado de denominador. Então, gente, se eu quiser somar duas frações com o mesmo denominador, eu vou somar os números de cima, no caso aqui vai dar 2, e repetir o número de baixo. Então, essa regra só vale para quando elas têm o mesmo denominador, tá? Certo? E 2 dividido por 2 é 1? Isso. Outra coisa que eu vou chamar a atenção para vocês, que fração, tá? Fração também representa... Opa, gente, não ficou bom, peraí. Também representa divisão, tá? Tanto, gente, que o símbolo da divisão não é assim, gente, o símbolo da divisão? Não é uma bolinha e outra bolinha embaixo? Tá? Esse não é o símbolo da divisão, gente? Olha lá. Então, o que é a divisão? Também representa a fração. Ou seja, a fração também representa divisão, tá bom? Olha só. Então, se eu tiver assim, ó, 4 meios, ou seja, 4/2, isso aqui na realidade representa o número 2. Por quê? Porque 4 é o número de cima dividido pelo de baixo, tá, gente?
4 dividido por 2 é 2, tá? Então, a fração também representa divisão. Então, agora vamos falar de fração mista, tá? Ou números mistos, tá? Então, números mistos. O que são números mistos, gente? São números que representam frações e números naturais juntos. E, professor, como assim? Entendi nada. Não, é assim, gente, ó, deixa eu explicar. Se eu escrever, então, vou dar um exemplo, ó. Se eu escrever isso aqui, ó, 1 inteiro e 2 terços, isso é o exemplo de um número misto, tá? Número misto, tá? Então, quando envolve um número natural e mais uma fração. Isso que é um número misto. Ah, então se eu tiver uma fração desse jeito, ó. Olha só. 4 terços. Repara o seguinte. Quando o número de cima é maior que o de baixo, isso aqui a gente chama de fração imprópria, tá? Por que imprópria? Porque, gente, a fração não representa um pedaço de algo. Então, essa fração aqui, na realidade, está representando mais de um inteiro. Porque 4 terços, gente, o que é 4 terços? É 3 terços mais 1 terço. Então, ou seja, um inteiro mais um pedaço, tá? Olha só. Então, 4 terços é o mesmo que 3 terços, que é o todo. 3 terços representa 1, mais 1 terço. Tá? Eu já ensinei para vocês agora que quando a gente soma duas frações com o mesmo denominador, aqui no caso é o 3, a gente repete o 3 e soma os números de cima. Então, olha lá, 4 terços. Voltou o seu que era 4 terços. Então, quando eu tenho uma fração em que o numerador, lembra que o numerador é a parte de cima, é maior que o número de baixo, que é o denominador, ela é chamada de fração imprópria. E como eu escrevo no caso aqui, eu posso escrever essa fração imprópria como número misto, já que, olha só, 4 terços representa 3 terços, 3 terços eu concordo que é 1, porque 3 dividido por 3 é 1, e 1 terço. Então, isso aqui é um número misto. Então, eu passei uma fração imprópria para a forma de número misto. Tá bom, gente? Então, olha só, vou escrever aqui para fixar bem, ó. Fração... Peraí. Então, lá, vou escrever em letra minúscula. Fração imprópria é aquela cujo o numerador é maior que o denominador, tá? Professor, dá mais exemplos, fazendo favor? Sim, gente, claro, ó, exemplo 2. Outra fração imprópria, olha só. 11 sétimos. Mais exemplos. Exemplo 3. 9 terços, tá? Então, isso tudo são exemplos de frações impróprias. Então, pessoal, fixa bem aí, ó. Fração imprópria, tá? Vou grifar aqui, ó. É aquela cujo numerador é maior que o denominador. Eu posso acrescentando aqui, ó. Então, eu vou falar aqui, eu vou acrescentar uma palavra aqui. Que eu posso dizer que ela também, não só maior, cujo numerador é maior ou igual. Então, vou colocar assim, ó. Maior ou igual que o denominador. Então, vou dar um exemplo, o exemplo 4 aqui, em que também é uma fração imprópria. Olha só, 10 décimos. 10 décimos, gente, não é uma fração. Por quê?
que é fração? Fração representa parte de alguma coisa, um pedaço. 10 décimos representa 1. Então, isso não é uma fração. Isso, na realidade, representa um todo. Então, olha só, grava bem, hein? Fração imprópria é aquela cujo numerador é maior ou igual que o denominador. Tá bom, gente? Já que eu falei disso, eu vou falar para vocês agora da fração aparente. E aí vocês vão entender o que é fração aparente. Fração aparente é aquela que representa o todo, tá? Ou seja, um número natural. Olha só, gente. Então, olha só. Aqui, quando eu escrevi 10 décimos, na realidade, esse 10 décimos representa 1. Por isso que ela é chamada de fração aparente, gente. Por quê? Porque ela parece ser fração, mas não é. Parece ser fração, mas não é. Então, olha só, vou escrever um outro exemplo, ó. Esse aqui foi exemplo 1. Exemplo 2. Olha só essa fração aparente aqui, ó. 20 quintos. 20 quintos, gente, a gente sabe que 20 dividido por 5 é 4. Então, na realidade, essa fração representa o número 4. Ou seja, o número natural 4. Tá? Vou dar um outro exemplo de fração aparente. Olha só. 100 vigésimos. Tá? Olha só, 100 vigésimos ou 100 vinteavos representa, na realidade, o número 5. Então, é outra fração aparente, porque ela não representa um pedaço de algo. Lembra lá da barrinha de chocolate? Para ser fração verdadeira, tem que ser um pedaço de alguma coisa, tá? Não pode ser a coisa toda. Então, quando uma fração ela representa o todo, ela é chamada de fração aparente. Vamos lá para o quarto exemplo? Olha lá, quarto exemplo. Fração aparente aqui que eu vou colocar o número 30 sextos. Então, isso também não é uma fração, porque 30 sextos é igual a 5 também. Tá? Entenderam, gente? Então, olha só. Eu posso fazer um exercício aqui agora, ó, em que eu vou transformar um número. Eu vou pegar um número aqui, ó. Olha só, vou colocar essa fração aqui, ó. 31 quinzeavos. Na realidade, ela é uma fração imprópria, tá? Porque o número de cima, que é o numerador, é maior do que o de baixo. Eu posso representar essa fração aqui através de um número misto, tá? Então, vamos lá, vamos representar? Então, vamos lá. A gente sabe que a gente pode tirar do 31, a gente pode tirar 15, tá? Então, aí eu fico com 15 avos. 31 menos 15, quanto que dá, gente? Vamos fazer a conta? 5 para 11 são 6, né? 1 para 2 é 1. São 16, sobrou 16. Olha só, eu tenho, então, 15 quinzeavos dentro de 31 quinzeavos e ainda sobra 16 quinzeavos. Gente, você concorda que aqui eu continuei com uma fração imprópria? Aqui? Por quê? Porque o número 16 é maior que o 15? Então, olha só. Aqui ainda tem mais 15 quinzeavos. Então, a gente vai escrever aqui, ó. Olha só. 15 quinzeavos mais 1 quinzeavos. Faz as contas comigo, gente. Quando embaixo a fração é igual, ou seja, numerador, a gente repete, não é verdade? 15 mais, em cima agora, 15 mais 15, 30. Mais 1, 31. Então, tá certo o que eu acabei de escrever, tá? Então, olha só, 31 quinzeavos. Então, vocês concordam que aqui eu tenho, ó, uma fração aparente, que aqui representa o número 1, e aqui também representa o número 1? Então, olha só, olha como que ficou.
Então, deixa eu destacar aqui para vocês. Aqui é fração aparente. Então, olha, de um exercicinho aqui simples, eu já tirei o conceito de fração imprópria, tá? Fração aparente e número misto. Então, olha só. Aqui, 1 mais 1 é quanto, gente? 2, né, gente? Então, vou escrever aqui 2. E sobrou essa fração aqui, 1/15. Então, pronto. Eu transformei a fração 31/15 no número misto 2 inteiros e 1/15. Tá bom? Então, esse exercício, tudo que eu podia ter feito com essa fração imprópria, eu fiz. Então, espero que eu tenha ajudado vocês a entender o que é fração. O que é número misto, que é quando a gente mistura fração com um número natural. O que é fração imprópria e o que é fração aparente. Tá bom, galera? Espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece, gente, se inscreve no canal, dá uma força aí pro professor Cássio, tá bom? Valeu, gente. Até mais.